Faço uso da palavra nesta tarde para solicitar, senhor presidente, a transcrição nos anais do Senado Federal do artigo do jornalista Vitor Hugo Soares, publicado no dia 14 passado no jornal Tribuna da Bahia de Salvador e no blog do Noblar, intitulado Sandra Moreira, Jornalismo no Brasil perde encanto, no qual Vitor homenageia a jornalista que faleceu no dia 6 passado. Solicito a transcrição, pois o artigo contém uma revelação que precisa ficar registrada para a história do Brasil. Em certo trecho, o jornalista Vitor Hugo escreve, abre aspas, o que quero lembrar aqui, por inédito, é do telefonema que recebi em casa, no agitado fim de noite de novembro, depois do Jornal Nacional anunciar que a vitória do candidato Wellington Moreira Franco sobre Brizola estava prestes a se consumar, apesar de todas as pesquisas de boca de urna apontarem o contrário. Na outra ponta da linha estava um querido amigo e colega, cujo nome omito porque ele segue em plena atividade. Ao seu lado, a voz apaixonada e inconfundível de Sandra Moreira. Aspas, estamos saindo agora da redação da Band. Soubemos de fonte segura que a vitória de Brizola nas urnas está prestes a ser golpeada pela fraude na apuração da Proconsult. Se ele não botar a boca no trombone, já, a vitória lhe escorrerá pelos dedos. Pensamos em você e nos contatos que tem com os amigos próximos no exílio de Brizola. Ouvi Sandra gritar ao lado. Uma luz explodiu no meu cérebro. Pedi tempo. Em seguida, disquei para o jornalista Paulo Cavalcante Valente, o exilado e amigo em quem meu pai mais confiava. Segundo, ouvira de Neuzinha, filha de Brizola, no Uruguai. Ele morava próximo ao apartamento de Brizola, em Copacabana. Contei a conversa e as informações que acabara de receber. Meu Deus, o que posso fazer? Perguntou. Era a deixa que eu esperava. Pedi a Paulo Valente para ir depressa ao apartamento de Brizola, levar a ele as informações. Todos os correspondentes e melhores jornalistas do mundo estão no Rio, na cobertura da Conferência Mundial do Clima e acompanhando as eleições. Fale para Brizola pedir a seus assessores políticos e de imprensa a convocação de uma entrevista coletiva com os jornalistas estrangeiros para amanhã, o mais cedo possível. E bote a boca no trombone do mundo, concluí. Dito e feito, o resto é o que todo mundo já sabe, incluindo a confirmação da vitória de Brizola nas urnas. Nunca havia falado de público ou escrito sobre este fato. Faço agora em nome da verdade dos fatos e da memória de Sandra Moreira. Fecha aspas. Por essa importante revelação que solicita a transcrição do artigo de Vitor Hugo Soares. Mas peço a inscrição desse artigo a propósito de uma decisão tomada na quarta-feira passada, quando o Congresso derrubou o veto da presidente Dilma, que consagra o voto impresso nas eleições do nosso país. E eu gostaria de explicar-lhes da importância dessa decisão, até porque a urna eletrônica, tal qual nós conhecemos no Brasil, é o voto que nós chamamos voto às cegas. Nós votamos, digitamos o número ali, mas nós não temos certeza para quem vai ser contabilizado esse número. Todos nós que já votamos sabemos disso. A dúvida é cruel. Todas as vezes que eu entrava numa cabine, eu digitava o número do meu candidato, mas ficava na dúvida, eu digo, será que vai realmente para o candidato escolhido por mim ou vai para aquele candidato que o programa definiu? Portanto, eu acho que a gente corrige uma importante distorção no voto eletrônico, e agora nós teremos voto eletrônico, continua exatamente igual, e com uma maquininha acoplada nessa máquina que nós já conhecemos, e ali, então, vai sair o voto impresso, que, se caso haja necessidade de uma auditoria da eleição,
através do voto impresso, isso pode ser comprovado. E depois é necessário que se diga que a fraude eletrônica é conhecida no mundo todo. Os hackers são especialistas em invadem até os computadores do Planalto, do Pentágono, dos centros de maior sigilo do mundo. Imagine numa urna eletrônica brasileira. Portanto, era esse registro que eu queria fazer. Solicito a inscrição desse artigo nos anais da Casa. Também gostaria de fazer 2 registros, senhor presidente, 2 registros importantes, pessoas que se doaram por uma causa, pela causa da democracia do nosso país. Faço o registro do falecimento de Iná Meirelles, que aconteceu no dia 23, que faleceu na terça-feira passada, perdão. Iná Meirelles, presidente da Comissão da Verdade em Niterói, nascida no Rio de Janeiro. Iná, que foi médica, formada pela Universidade Federal Fluminense, faria 67 anos na quinta-feira passada. Ela começou sua vida política cedo, integrando o movimento secundarista através do Grêmio do Liceu Nilo Peçanha, em Niterói. E, desde os 15 anos de idade, esteve filiada ao Partido Comunista Brasileiro. É preciso que os jovens do presente saibam que, nessa época, filiar-se a um partido era colocar a sua vida em risco. O simples fato de pertencer a um partido político significava um risco grande de sofrer danosas consequências. Em 1967, participou das divergências internas do Partido Comunista Brasileiro, que levaria à criação da dissidência de Niterói e, posteriormente, ao movimento revolucionário 8 de outubro de luta armada, aos moldes da guerrilha rural. Como militante do MR8, Iná foi morar em Curitiba, no Paraná, onde foi presa pelo Departamento de Ordem Política e Social, em uma operação coordenada pelo Centro de Informação da Marinha. Ainda em Curitiba, foi barbaramente torturada e transferida dia depois para o Complexo Naval da Ilha das Flores, em São Gonçalo, onde, absolutamente incomunicável, passou 10 dias submetida à tortura diária. Já com o processo em andamento, Iná Meirelles foi transferida em 1970 para o Presídio São Judas Tadeu e, após, para a penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. Condenada ainda pelo Supremo Tribunal Federal Militar, cumpriu a sua pena até 10 de dezembro daquele ano. Faço o registro também do falecimento de Zilda Xavier Pereira. Morreu neste domingo, 22 de novembro, dia em que comemorava 90 anos. A companheira Zilda de Paula Xavier Pereira, assim eu digo porque pertenceu à LN, em que eu também militei nos anos da ditadura civil-militar no Brasil. Fomos companheiras de organização de resistência à ditadura. Pernambucana, destemida e abnegada, foi uma peça-chave na construção da Ação Libertadora Nacional, onde militou sob o pseudônimo de Carmen. Destacando-se como uma das comandantes da organização, foi uma inspiração para seus militantes e um exemplo para todos os que lutam contra a ditadura civil-militar que lutaram contra a ditadura civil-militar em nosso país. Companheira inseparável de Carlos Marighella após o golpe de 1964. Fora casada com João Batista Xavier Pereira, com quem teve 3 filhos, Yuri, Alex e Yara Xavier Pereira, todos engajados na luta pela democracia em nosso país. Chegou a ser presa e torturada, protagonizando uma fuga memorável e espetacular de um hospital onde foi internada para se recuperar das sevícias a que tinha sido submetida. Apesar dos perigos e dos percalços, nunca renunciou à determinação de se manter coerente à sua luta e a seus princípios e à sua militância. Das câmaras de tortura, todos os militares foram assassinados. Na câmara de tortura dos militares, foram assassinados os seus 2 filhos, 2 heróis da resistência democrática. Yuri, com 22 anos, e Alex, com 23 anos. Perdemos a nossa comandante Carmen. Ela estará sempre presente na nossa memória e contará sempre com a gratidão daqueles que, neste século XXI,
se orgulho de termos conquistado a liberdade em nosso país após os anos de escuridão imposta pelos militares nas décadas de 60 e 70. Faça esse registro, senhor presidente, para que as gerações do presente entendam o quanto custou a democracia e o quanto a democracia tem feito de bom e de bem para esse país. Muito obrigado.